Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos no sábado, dia 20 de setembro, celebrando a 24ª semana do Tempo Comum. Hoje nós celebramos a memória dos 103 mártires coreanos. Eles foram martirizados entre os anos de 1839 a 1867, na Coreia. E o nosso evangelho é retirado do livro de Lucas, capítulo 8, versículos de 4 a 15. Naquele tempo, uma grande multidão se aproximou de Jesus, vindo de muitas cidades. Jesus então contou-lhes esta parábola. O semeador saiu a semear. Uma parte da semente caiu à beira do caminho. Foi pisada, vieram os pássaros do céu e as comeram. Uma outra parte da semente caiu em solo pedregoso. Começou a germinar e a brotar, mas como não tinha umidade, secou. Uma outra parte da semente caiu em solo espinhoso. Os espinhos cresceram juntos e sufocaram as sementes. Uma outra parte da semente caiu em solo bom. Umas produziram 100, outras 80, outras 60 e outras 30. Quem tiver ouvido para escutar, que ouça. Os discípulos então perguntaram a Jesus o que significava aquela palavra. Jesus disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não, para que tendo olhos não enxerguem e tendo ouvidos não escutem. Eu vou lhes dizer então o que significa esta parábola. A semente que caiu à beira do caminho são aqueles homens e mulheres que recebem a palavra. Recebem, mas não têm nenhum interesse, estão sempre fechados e duros. Então vem o demônio e rouba a palavra que fora semeado em seus corações. A semente que caiu em solo pedregoso são aqueles que acolhem com alegria, a semente, a palavra, acolhem sim, mas eles não têm profundidade nenhuma, são de momento. Daí a pouco, quando vêm as perseguições, eles abandonam e fogem. A palavra que cai em terreno espinhoso são aqueles que recebem a palavra, mas os sofrimentos da vida, as preocupações econômicas, as riquezas, as tribulações vêm e acabam matando a força da palavra que começou a germinar. A semente que caiu em solo bom são aqueles e aquelas que acolhem a palavra também num coração bom e germinam, e ela cresce, e uns produzem 100%, outros 80%, outros 60% e outros 30%. Quem tiver ouvido para ouvir, que ouça. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente estamos aqui, eu e você, diante do mistério da palavra de Deus. E Jesus diz hoje: a vós é dado compreender os mistérios do reino. Porque às vezes nós podemos frequentar todas as catequeses do mundo, recebermos todos os sacramentos do mundo e não compreendermos o mistério do reino. E quando nós não compreendemos esses mistérios, nós não temos discernimento para poder percebermos as ações de Deus que passa em nossa vida. Por isso, na primeira leitura de hoje, ainda refletindo sobre a carta pastoral de Paulo a Timóteo, uma carta pastoral, porque é designada ou dirigida a uma pessoa específica. Uma carta católica é dirigida para toda uma comunidade, mas a carta a Timóteo não, é dirigida a uma pessoa específica, onde depois de orientar toda a vida de Timóteo, que estava desanimado, em crise, ele era atacado, ele percebia também interesses maus da comunidade cristã. Paulo vai dizer a ele: sede fiel ao mandato que recebeste, eu te ordeno. Guarde o mandato que recebestes até a manifestação de Jesus. Quer dizer, seja fiel, porque Ele tem esse poder de te alimentar. Ele tem esse poder de te dirigir. Confie nele. Então agora, com esta palavra,
nós podemos compreender o mistério também do evangelho de hoje, porque é uma parábola do semeador. E a semente é a palavra de Deus. E todos nós recebemos essa palavra. Quantos casais, por exemplo, que vão receber essa palavra durante as preparações do batismo e já chegam ali com o coração fechado, vão de má vontade? E a palavra será então jogada na beira do caminho, as pessoas vão pisar sobre elas, virão os pássaros depois e as comerão, porque não teve como acolher a força da palavra, que é a semente. E vai dizer Jesus, alguns também são aqueles que a semente vai cair sobre o solo pedregoso. Quer dizer, a pessoa acolhe assim, alvoroçadamente, acolhe a palavra. Acolhe sim, ela acolhe, mas ela não tem profundidade. São pessoas de momento, né? São pessoas de momento. São pessoas que uma hora querem, daqui a pouco não quer mais. Uma hora ama, depois não ama. Uma hora serve, outra hora não serve mais. Uma hora eu quero, outra hora eu não quero mais. São as pessoas de momento. Não tem constância, não tem persistência. Valores que o apóstolo Paulo dizia a Timóteo esses dias. Paciência, constância, perseverança, né? E esperança. E aquela semente que cai em solo espinhoso, vai dizer Jesus, são aquelas pessoas que acolhem a palavra. Acolhem com boa vontade a palavra sim, mas vem os sofrimentos. Quanta gente deixa de crer porque está sofrendo. Quantas pessoas ficam escandalizadas quando o sofrimento bate a porta ou arromba a porta da vida, entra e a pessoa coloca a sua fé em dúvida. Será que Deus existe? Senhor, por que me abandonaste? Se Deus me amasse, Ele me protegia. Se Deus me amasse, eu não viveria isso. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, novamente aqui nós estamos diante do mistério da semente que Jesus nos propõe durante esta semana. De vivermos uma fé com diversos modos, porque a semente cai nos corações. E os corações são solos diferentes. Não são o mesmo solo para todos. Não é a mesma terra para todos. Por isso, novamente, nós encontramos aqui Jesus contando uma parábola para dizer a modalidade dos corações que existem. A palavra é a mesma. A força do sacramento é o mesmo. Porém, o sacramento às vezes vive no coração dos cristãos adormecido. E depois todo mundo pensa que foi a graça de Deus que falhou. Não. Foi o tipo de solo que recebeu aquela semente que não foi bom. E Jesus continua, a semente que cai em terra boa, em terreno bom, e uns vão produzir 100%, outros vão produzir 80%, outros vão produzir 60%, outros 30%. Significa o quê? Que eu não vou produzir 100%, que você não vai produzir 100%, que muitos de nós vamos produzir então 100, outros 80, outros 60, outros 40, outros 30, mas com esse objetivo de querer sempre progredir mais. De querer progredir mais. Como nos ensinava também o apóstolo Paulo a Timóteo, progresse, progrida em sua palavra e também em sua prática, em sua conduta, para que você se torne modelo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a parábola da semente, Jesus explica assim para todos nós, que são os corações onde a palavra chega, por meio das formações que oferecemos, das pregações que recebemos, mas hoje nós vivemos mais numa estatística do grande, da multidão, do muito, e nem sempre. Muitas pessoas significa qualidade de pessoas. Nem sempre uma igreja cheia significa a qualidade desta igreja, vigor dessa igreja, força dessa igreja. Que essa palavra seja para mim e para você nesta manhã. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.